Então, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, do 12 ao 14, nós estamos na sequência do livro do apóstolo João, e só para fazer uma recapitulação, João está falando acerca das marcas que definem um cristão. Ele disse: olha, a primeira marca que define um cristão é quando ele declara publicamente que ele confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então é uma marca teológica. A segunda marca que define um cristão como cristão de verdade é que ele tem comunhão, é que ele conhece, é que ele tem intimidade com esse Deus ao qual ele disse que serve. Ele é obediente, ele não apenas fala da boca para fora. E a terceira marca que João nos deu acerca de sermos cristãos de verdade é o amor pelo próximo, é amar os nossos irmãos, é perdoar, é entender, é ser misericordioso, assim como Jesus foi. Então ele falou acerca dessas três características que ele acredita ser essenciais para um cristão, e agora, de forma poética, ele vai dividir a igreja em grupos e vai trazer à memória dos irmãos aquilo que eles são, quem eles são e aquilo que eles têm em Cristo Jesus. No final eu vou falar de novo sobre isso, mas João, como um sábio pastor, percebendo que até então ele estava sendo bastante duro, bastante exortativo, bastante direto nas suas exortações, ele agora vai trazer à memória dos crentes que faziam parte dessa igreja que recebeu a carta dele, que eles eram, quem eles eram em Cristo Jesus e o que eles tinham depositados nos pés de Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus, e como lidar no meio desse mundo com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Então João vai falar um pouco sobre isso. João vai dar uma pausa nas suas advertências para lembrar os crentes quem eles são, para que eles não venham esmorecer no decorrer do tempo e para que eles não venham esquecer também de tudo que já foi feito por eles na cruz do Calvário e de tudo que já foi feito nas nossas vidas desde o dia que a gente encontrou Jesus. Então João vai dar uma misturada, né? João vai dar uma equilibrada entre exortação, advertência, correção, com trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Então é isso que a gente vai estudar aqui. Versículo 12 vai dizer assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então vamos parar aqui e vamos avaliar esse texto. Como eu disse, João é um sábio pastor, e como pastor ele conhece as suas ovelhas e conhece a sua igreja, a igreja para a qual ele está escrevendo. E João sabe que nós, seres humanos, de uma forma geral, somos muito rápidos em esquecer conselhos e advertências, ou, usando o popular, a gente costuma deixar entrar por aqui e sair por aqui com muita facilidade. Então João faz o seguinte: olha, eu vou escrever com palavras até em certo momento bem duras, para que isso crie um alerta, para que isso crie uma atenção, para que isso possa de forma benéfica ficar gravado na mente e no coração deles, e se porventura eles vierem a esquecer, eles têm aonde recorrer. E hoje ainda é assim com a minha e com a tua vida. Se porventura em algum momento a gente esquece de alguma promessa, se a gente esquece de alguma bênção, se a gente esquece de alguma palavra de Deus, se a gente esquece de alguma coisa acerca da beleza de Jesus, irmãos, o que a gente deve fazer é recorrer às Sagradas Escrituras. Elas foram escritas para isso. Então João diz: olha, eu vos escrevo porque sei que palavras faladas o vento leva, conselhos dados às vezes entram por aqui e saem por aqui, mas como eu escrevi, vai ficar memorizado. Então a gente também tem que aprender isso. Você pode esquecer o conselho do pastor, você pode esquecer uma advertência do pastor, você pode esquecer alguma coisa que eu falo aqui no domingo, mas se você for ler a Bíblia, aquilo que Deus deixou registrado para a gente, rapidamente você vai trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Rapidamente você vai ser exortado, edificado, corrigido pela própria palavra, ainda que a minha palavra possa ser esquecida, e é comum que vocês esqueçam mesmo o que eu falo aqui domingo após domingo, mas é para isso que a gente tem a Bíblia, para isso que a gente tem a palavra de Deus que nos foi dada. Falamos sobre isso quarta-feira. A Bíblia é a palavra de Deus que nos foi dada.
tudo que Deus desejava falar com o seu povo, Ele escreveu na Bíblia, ponto final. Se Deus desejasse falar alguma coisa a mais, Ele acrescentaria na própria Bíblia, e não fez. Então a palavra de Deus é Deus falando. Falávamos sobre isso quarta-feira. É triste ver algumas pessoas que não têm reverência com a palavra de Deus. É triste ver algumas pessoas que não dão a devida atenção à palavra de Deus. É triste ver algumas igrejas que não colocam a palavra de Deus no lugar de destaque, porque a palavra de Deus é Deus falando. E quando a gente não dá a devida atenção, devido temor, tremor e a devida reverência à palavra de Deus, nós estamos indiretamente dizendo: eu não me importo quando Deus fala. Algumas igrejas estão muito preocupadas em ver Deus falar por meio de um homem, quando ele bate o pé no chão, levanta a voz, estica a mão. Mas a verdade é que Deus fala comigo e contigo todas as vezes que a palavra dele é lida, anunciada, pregada, explicada. Mas às vezes a gente: pastor, já sei o que ele vai falar, já conheço esse texto, já li, já estudei, já escutei várias pregações. Se a gente guardar na memória que é Deus falando, que é a palavra de Deus sendo anunciada, e aí, eu já fiz essa aplicação aqui várias vezes, mas vale a pena repetir, que pessoas morreram para que hoje a gente tivesse a Bíblia. Pessoas ainda morrem nas igrejas perseguidas, porque quando são pegos com fragmentos da Bíblia, os chineses, os irmãos perseguidos, eles andam com fragmentos, com folhas da Bíblia escondida, e quando são pegos, muitos sofrem pena de morte, e a gente não dá nenhum tipo de reverência à Bíblia, certo? Já falei isso aqui. Tem um livro de um chinês, claro que ele é incomparável, O Homem do Céu. É algo louco, isso que é outra realidade. Talvez nós nunca tenhamos essa realidade, porque eu mesmo não tenho, mas ele conta a história dele, dizendo exatamente isso, que pelo fato de não poder ter a Bíblia, ele memorizou todo o livro de Mateus, e que ele pregava de cor o livro de Mateus. Noção disso? É humilhante. Eu me senti humilhado quando eu li esse livro, e totalmente diferente da nossa realidade, mas são parâmetros que a gente tem que tomar para a nossa vida e se perguntar: tudo bem, talvez não seja necessário que eu decore o livro de Mateus todo, mas é necessário que eu tenha temor e tremor pela palavra, que eu a conheça, que eu dê valor à palavra de Deus. Então João faz um apelo especial para que os irmãos prestem atenção naquilo que ele está escrevendo. Então ele segue e diz: filhinhos, de novo, ele está usando filhinhos, acho que é a segunda ou terceira vez que ele usa esse tratamento, filhinhos, e aí ele diz: eu vos escrevo por quê? Por que eu vos escrevo? E ele diz: os vossos pecados são perdoados. Então a boa nova que João quer trazer à memória daqueles a quem ele estava exortando é: ei, lembrem, os seus pecados foram perdoados, vocês foram tirados do lamaçal de pecado, de lama que viviam, e foram lavados e remidos. Vocês foram tirados daquela vida maldita e foram colocados numa nova vida. Vocês foram tirados do caminho da perdição e foram colocados num caminho de salvação. Vocês eram inimigos de Deus e agora são amigos. Vocês eram bastardos e agora são filhos. Então a boa nova que João quer trazer à mente desses a quem ele já puxou a orelha e disse: olha, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Se dissermos que andamos na luz, mas odiamos o nosso irmão, nós andamos nas trevas. Se dissermos que obedecemos a Deus, mas não seguimos os seus mandamentos, somos mentirosos. Então João bateu duro, bateu o capítulo 1 e um pedaço do capítulo 2 todo, mas aí ele traz a memória e diz: mas calma, os nossos pecados foram perdoados. Podemos momentaneamente estar cansados, desanimados, entristecidos, afastados, esmorecendo, mas lembre-se, os seus pecados foram perdoados. E Deus não volta atrás, Deus não brinca de salvar e de salvar, de perdoar e desperdoar ninguém. Uma vez perdoados, claro que precisamos comprovar isso com a nossa postura diária e com a nossa vida que teremos aqui na terra, enquanto Deus nos permitir. Mas a verdade é uma só: fomos perdoados, somos filhos, nosso nome foi escrito no livro da vida, o nosso lugar está garantido ao lado do Filho de Deus. Compareceremos às bodas do Cordeiro, a não ser que no decorrer da nossa vida a gente venha a comprovar que nunca fomos. Mas essa é uma verdade, essa é uma boa nova que deve acompanhar a nossa vida em momentos como esse, de tristeza,
de desânimo, momentos onde a gente não consegue ouvir a voz de Deus, momentos onde as trevas tentam novamente tomar conta do nosso coração, momentos em que o nosso coração pecaminoso briga para que a gente desobedeça a Deus, momentos em que a gente se desentende com o irmão. Esses momentos devem ser preenchidos por uma verdade: eu fui perdoado. E isso ninguém toma, isso ninguém tira, isso nem Satanás, nem a minha carne, nem ninguém pode me dizer o contrário. Aquele paralítico, né, que desce pelo telhado, ele chega diante de Jesus, Jesus diz: seus pecados estão perdoados. Mas ele queria andar, mas Jesus diz: seus pecados estão perdoados. A mulher pecadora que unge os pés de Jesus, em Lucas capítulo 7, Jesus também vira para ela e diz: mulher, seus pecados estão perdoados. E rola até uma treta, porque ele diz: que parada é essa de perdoar pecados, Jesus? Só quem pode fazer isso é Deus. E aí eles pegam em pedra e tentam apedrejá-lo e dizem: olha, está usurpando para si o que Deus pode fazer. Então João também está nos lembrando aqui, falei isso lá no comecinho da carta, que Jesus era Deus, que Jesus era 100% homem e 100% Deus, não era um espírito que vagava. Ele era filho de Deus e ao mesmo tempo tinha o poder de Deus para perdoar pecado. Então ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados estão perdoados. E aí ele não para aí, mas ele diz: por causa do seu nome. Ele deixa subentendido, mas a gente sabe que ele está dizendo que os nossos pecados são perdoados somente por causa do nome de Jesus. E aí é mais um ponto de segurança para o nosso coração, porque se os nossos pecados fossem perdoados porque a gente está 100% com Deus, e quando a gente não tivesse 100%, como é que seria? Os pecados iam ser desperdoados? Se os nossos pecados fossem perdoados quando a gente obedece todos os mandamentos, e quando a gente desobedecesse algum? Se os nossos pecados fossem perdoados só quando a gente andasse totalmente na luz, e quando a gente momentaneamente sabe o que acontece, desvia e dá uma andadinha pelas trevas, como seria? Ia ser desperdoado? Então João lembra, fala: olha, os pecados de vocês não são perdoados com base naquilo que vocês são. O pecado de vocês é perdoado com base no nome de Jesus. E aí o nome de Jesus aqui, né, irmãos, não é só o nome. Não é perdoado no nome, na designação, né? Jesus. O pecado de vocês é perdoado porque o nome, ele representa a pessoa. Naquela época mais do que hoje. Hoje a galera acha bonito que dá um nome. Eu estava vendo esses dias uma série, e aí o rapaz estava comentando que nos Estados Unidos 160 pessoas batizaram suas filhas, mulheres, com o nome de uma personagem de uma série americana, sendo que eles não estudaram e nem foram procurar saber que na verdade não era nem o nome da personagem, era tipo um título, rainha. Então eles não colocaram nem o nome na filha, eles colocaram um título, só que de um dialeto, né? Um dialeto lá, desconhecido, mas na verdade não é o nome, não é Mateus, Bruna, Felipe, é um título, rainha. E aí tem um monte de crianças nos Estados Unidos batizar de rainha. Enfim, há loucos para tudo. Mas quando a gente fala da designação do nome de Jesus, o nome de Jesus diz referência a toda a sua obra. Lembra que o anjo disse para Maria: o nome dele será Jesus, porque ele perdoará o pecado do seu povo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então quando a gente fala o nome de Jesus, a gente está falando da pessoa, da obra, da vida, da morte, da ressurreição, de tudo aquilo que Jesus fez enquanto estava com a gente. Então esse é o nome de Jesus. E o nosso nome também deveria, querendo ou não, trazer algumas qualidades. Quando se falasse o nome: eu vim aqui no nome de fulano, o nosso nome deveria carregar algumas qualidades. Infelizmente isso se perdeu com o passar do tempo, e alguns crentes fazem até o contrário, né? Quando a gente menciona o nome de um crente, o pessoal fala: epa, tem certeza que é? Mas aqui quando ele diz: os nossos pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus, ele está lembrando que os nossos pecados só foram rasgados, cancelados, perdoados por causa da morte, vida, ressurreição, santidade, obediência plena de Jesus, aquilo que nós nunca poderemos dar. Então vamos lá. Então o primeiro versículo foi esse: filhinhos, eu vos escrevo porque vocês foram perdoados. Então é isso, primeira coisa que João traz à memória nossa e daquela galera que estava lendo. Versículo 13, ele diz assim: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Vamos parar aqui. Pais, eu vos escrevo
porque conheceis aquele que existe desde o princípio. A maioria dos teólogos acredita que quando João fala filhinhos, os seus pecados estão perdoados, ele está falando para todo mundo da igreja, até porque todos aqueles que estão na igreja, que confessaram Jesus, têm o seu pecado perdoado. Mas quando ele fala de pais agora, ele está falando de um grupo específico, pais e mães, mas ele usa a palavra pais de forma ampla, de forma genérica. Por 2 vezes João vai falar com os pais, por 2 vezes ele vai repetir a mesma mensagem aos pais da igreja, mostrando que o que ele tinha para falar era importante, mostrando que a responsabilidade e o papel dos pais eram e ainda são importantes no seio da igreja. É claro que o João está também fazendo um jogo de palavras aqui para exaltar o nosso Pai que está nos céus. A todo momento ele está fazendo um jogo de palavras para lembrar que se Jesus é filho, ele tem um pai, porque pai requer filho. Ninguém é pai se não tem filho, e ninguém é filho se não tem pai, não é certo? Então João está fazendo um jogo de palavras para lembrar que nós somos filhos, assim como Jesus, e temos um pai, porque não existe filho sem pai, e não existe pai sem filho. Então a verdade é que ele está nos mostrando que o Pai que está nos céus, na verdade, é pai de Jesus e nosso pai por adoção, e que nós, quando eu digo pais aqui terrenos, quando eu digo nós, eu digo pela fé, né, que ainda não sou, mas que os pais terrenos, na verdade, eles só representam, eles só são simbolicamente, eles representam a paternidade divina, eles ocupam momentaneamente, enquanto aqui estamos nessa terra, a função do Pai Celestial, que é cuidar, zelar, como bem disse o Guilherme aqui no início, proteger, prover, guardar, educar, ensinar, aconselhar, tudo que o nosso Pai do céu faz, mas que os pais que estão aqui são responsáveis por dar sequência nisso, são os instrumentos que Deus escolheu para que façam esse trabalho. Outra coisa interessante é que João diz assim: pais, eu vos escrevo porque conheceis. Então, os hereges daquela época diziam que para conhecer tinha que ter uma experiência mística, que eles detinham o conhecimento de Deus. E aí João diz: para de bobagem, para conhecer a Deus tem que ter intimidade, para conhecer a Deus tem que obedecê-lo, para conhecer a Deus tem que ter caminhado com Ele, para conhecer a Deus tem que ter relacionamento com Ele. E conhecimento de Deus é privilégio dos crentes, é privilégio daqueles que estão na casa de Deus, é privilégio daqueles que têm comunhão com o Pai. Então ele diz: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E aí, voltando para a questão da nossa paternidade terrena, irmãos, parte-se do pressuposto, existem algumas exceções, como no meu caso, eu me converti antes da minha mãe, mas parte-se do princípio que aqueles mais velhos que estão aqui, os pais, ou aqueles que já têm idade até para ser avós, conhecem um pouco mais de Deus do que daqueles que são jovens, adolescentes, crianças. Pressupõe isso. Isso é básico, com raras exceções. Como eu disse, às vezes um jovem, um adolescente se converte antes da sua família, mas no normal, aqueles que têm mais idade, mais tempo de vida, têm um conhecimento mais profundo, mais sensato, mais maduro da pessoa de Deus, e é obrigação dessa geração ensinar, passar, educar e transmitir o Evangelho para a próxima geração que está vindo. Infelizmente, irmãos, é claro que muitos fatores influenciam, mas um dos fatores que fazem com que hoje a gente tenha um grupo de adolescentes, no geral, fracos, envolvido com coisa errada, com um pé dentro da igreja, um pé fora, vivendo uma vida mais ou menos, é porque muitos dos pais, e aí quando eu falo pai, não estou dizendo só de sangue, estou dizendo os mais antigos da igreja, não têm servido de instrumento para os mais jovens que têm chegado, não tem servido de ferramenta de Deus para ser exemplo para aqueles que estão chegando, para ser aqueles que exortam, que chamam atenção, que puxam a orelha, que aconselham, que disciplinam. Infelizmente é o que tem acontecido. Você vê
de novo, guardadas devidas proporções, porque a gente sabe que dependendo da idade, os jovens tomam vida própria e tomam suas decisões. Mas irmãos, se o jovem não tem um exemplo dentro de casa, dificilmente, a não ser que a graça de Deus seja muito grande sobre ele, a não ser que a misericórdia de Deus seja muito grande sobre aquele jovem, aquele adolescente, e ele persevere por conta própria, a tendência é que ele imite os seus pais, a tendência é que ele vá pelo mesmo caminho. E aí às vezes a gente se entristece, o coração aperta quando a gente vê alguns jovens indo, sendo tragados pelo mundo, sendo seduzidos pelo pecado, e aí os pais choram leite derramado. Mas se você for avaliar a postura que aqueles pais tiveram no decorrer daquele processo de afastamento, de desvio daquele jovem, foram contribuintes, foram colaboradores. Então assim, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso, e aí eu abro isso para todos. Não é só minha responsabilidade, é a responsabilidade de vocês que estão aqui há mais tempo, olhar para os mais jovens e exortá-los, educá-los, aconselhá-los, chamar a atenção e acima de tudo ser exemplo, para que os mais jovens possam olhar para aqueles que estão mais na frente e falar: eu quero seguir aquele caminho, eu quero ter uma família igual a de fulano, eu quero ter o envolvimento que fulano tem, eu quero ter o ministério que fulano tem, eu quero participar da igreja igual fulano. É muito comum você ver as pessoas falarem bem: olha como a Eneida trabalha na cozinha, olha como fulano trabalha na cozinha. A gente não tem só que falar bem dos irmãos que trabalham. Olha como fulano está aqui todo domingo tocando, olha como fulano está tanto tempo aqui na igreja, é o primeiro a chegar. A gente não tem só que falar bem, a gente tem que fazer com que esses bons exemplos sejam seguidos por aqueles que estão chegando, porque de novo, João diz: pais, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Então, irmãos, queria chamar a minha e a sua atenção para que a gente acorde para a nossa responsabilidade de passar o bastão, de passar a luz do Evangelho, de passar os ensinamentos de Cristo para a próxima geração. Seremos cobrados por Deus, seremos exortados por Deus, se não o fizermos. Repito, eu sei que existem vários outros fatores e que alguns jovens e adolescentes, quando atingem determinada idade, tomam o rumo da vida deles e fazem o que está na telha. Mas isso não exime a nossa responsabilidade de sermos pais espirituais, né? Eu não gosto muito dessa palavra, de pais espirituais, mas de sermos referência espirituais para aqueles que estão chegando. Então, irmãos, eu deixo essa palavra de exortação. Vamos seguir, no final eu paro, caso alguém queira perguntar. 13, a sequência do 13, João agora fala com os jovens. Ele diz assim: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então, João está trazendo à memória de novo aquilo que traz esperança. Primeiro ele disse: os seus pecados estão perdoados. Agora ele disse: pais, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E agora ele se volta para os jovens e diz: jovens, vocês têm vencido o maligno. Vocês são aqueles que têm pelejado contra o maligno. E ele vai repetir essas mesmas palavras no versículo seguinte, ressaltando novamente a importância e a relevância daqueles jovens que verdadeiramente se empenham, se dedicam, mergulham na obra de Deus. São aqueles jovens que não se uniram, não cederam ao mundo, que não foram levados pela artimanha de Satanás, que não deram ouvidos ao canto da sereia, que se permanecem ou se mantêm firmes diante da tentação e da provação, aqueles que demonstram força espiritual simplesmente porque a recebem de Deus, aqueles que são vitoriosos porque a Bíblia diz que no nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. Esses são os jovens a quem João chama de vencedores do maligno. E você percebe que ele coloca no passado. Ele diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ou seja, desde quando Jesus entrou na vida de vocês, a vitória já começa a se estabelecer. Desde quando a gente confessa Jesus e o Espírito Santo vem habitar em nós, desde quando a comunhão começa a haver entre nós e o nosso Deus, a vitória dele é a nossa vitória, o poder dele é o nosso poder, a força dele é a nossa força. Então, irmãos, às vezes os próprios jovens, e aí eu posso dizer isso de carteirinha porque eu ainda sou jovem, Sérgio, subestimam
o poder, a força, o vigor, o impacto que nós podemos ter no Evangelho e na vida das pessoas. É claro que ainda existe um pouco de preconceito, é claro que você ainda vai ouvir, quem é esse menino? Como eu cansei de ouvir, quem é esse garoto? Chegou ontem, quem esse jovem acha que é para me dar conselho, me exortar? Mas a verdade é que a Bíblia diz que nós, os jovens, temos vencido o maligno. E aí eu tenho que parar, João não fez isso não, mas eu tenho que parar e fazer, e exortá-los, os jovens, e dizer: por que hoje não temos vencido o maligno mais? Por que os jovens hoje têm perdido a batalha? Por que os jovens hoje têm se deixado levar? Por que os jovens hoje têm se entregado? Porque quando a gente olha para a nossa juventude como um todo, a gente não percebe essa característica de que eles têm vencido o maligno. Algo está errado. Algo está errado. Então algo está errado com os pais, algo está errado com os jovens, algo está errado com a igreja, algo está errado com a nossa vida, algo está errado com o que a gente tem feito com o Evangelho. Então a gente tem que repensar essas palavras. Então, jovens, vocês têm vencido o maligno. Pense, irmãos, e atente aí, eu estou falando para todo mundo agora, não só para os jovens. A vida cristã não é só gozar de perdão. A vida cristã é gozar do perdão, é ter a alegria de que os meus pecados foram cancelados, mas é agora, em vida, aqui em terra, pelejar contra o maligno, combater o bom combate. Não gosto de usar muito esses termos, mas é saquear o inferno, é derrotar Satanás, é trazer à luz aqueles que estão em trevas, é vencer o maligno. É a nossa função. Algumas pessoas acham que fui perdoado, agora eu vou botar uma rede ali debaixo da sombra e vou descansar. É teu todo o trabalho, Senhor, e o meu é só descansar. Não! A justificação, ela tem que ser acompanhada de santificação. O perdão passado tem que ser acompanhado de libertação diária. O perdão que aconteceu na cruz tem que ser confirmado diante da tentação, diante da provação, diante do vento, diante da tempestade, diante do canto da sereia. Aquele perdão da cruz tem que ser confirmado. Se o perdão da cruz não é confirmado, irmão, a gente tem que voltar lá na cruz e rever a nossa conversão. Então, vida cristã não é só gozar de perdão e comunhão. Vou só adorar, levantar a mão e dar glória a Deus no culto. Vida cristã é luta. A gente não exalta, a gente não bota aqui num pedestal essa questão, mas existe. Vida cristã é luta espiritual. Vida cristã é peleja. Vida cristã é oração. Vida cristã é joelho no chão. Vida cristã é jejum, é perseverança, é insistir, é tropeçar e levantar, caminhar de novo. Vida cristã é apanhar de todos os lados e olhar para o autor e consumador da fé, sabendo que eu chegarei lá, porque eu sou mais que vencedor no nome dele. Isso é vida cristã. Infelizmente a vida cristã que tem sido pregada hoje é muito diferente da vida cristã que a gente vê dos apóstolos, dos primeiros cristãos. Eles sempre tiveram certeza de que a pátria deles era o céu, mas sabiam que enquanto estivesse aqui era luta, e muitos até luta física. Lutaram na arena contra leões, lutaram tete a tete com perseguidores, com soldados romanos, com judeus. Então, irmãos, vida cristã é lutar pela nossa e lutar pela vida daqueles que estão se perdendo, lutar para confirmar que um dia lá na cruz nós fomos salvos de verdade. Isso é vida cristã. Então ele diz: pais, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, vocês têm vencido o maligno. Vocês tendes vencido o maligno. E eu quero, irmãos, no nome de Jesus, que essa seja uma verdade minha e sua, uma verdade nossa, todos os dias. Versículo 14, João vai voltar a falar a mesma exortação do início. Então ele diz de novo: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Olha só, lá no versículo 12 ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados estão perdoados, por causa do nome. Ele não diz o nome de quem. A gente sabe que é o nome do Filho de Deus. Agora no 14 ele volta a falar com os filhinhos, e ele diz: agora eu estou escrevendo porque vocês conhecem. E aí ele dá nome. Conhecem quem? Vocês conhecem o Pai. Vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Então eu escrevo
a todos. Todo crente, todo aquele que confessa Jesus conhece o Pai. Todo aquele que vai a Jesus tem acesso ao Pai, porque lembra, Jesus disse para Filipe, Filipe disse: Senhor, me mostra o Pai e eu vou ficar satisfeito. Aí Jesus disse para Filipe: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, quem conhece Jesus conhece o Pai. Quem desfruta do amor de Jesus desfruta do amor do Pai. Quem recebe as bênçãos de Jesus recebe as bênçãos do Pai. Quem recebe Jesus como Senhor recebe o Pai como Pai, ainda que sejamos filhos adotivos. Ou seja, todos os crentes em Jesus têm comunhão, têm conhecimento, têm relacionamento, têm acesso ao Pai. Não existe ninguém que esteja na igreja que não tenha acesso ao Pai. A gente pode encontrar alguns irmãos dentro da igreja, às vezes mais santificados, mais íntimos de Deus, que buscam mais a presença, mas a verdade é que não existe ninguém dentro da igreja, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que não conheça o seu Pai, que não conheça a voz do bom pastor. Pode ser que momentaneamente os seus ouvidos estejam um pouco cerrados, pode ser que você esteja precisando limpar os ouvidos, abrir um pouco mais a sua vista, mas a verdade é que não existe ninguém que tenha sido perdoado por Jesus que não conheça o seu Pai, não conheça a voz do seu Pai, que não tenha intimidade com o seu Pai. Então, novamente, João apela para os pais, e aí de novo eu lembro aos pais da igreja: nós devemos atentar para as nossas responsabilidades. Os mais antigos da igreja têm uma grande responsabilidade com a próxima geração. Então ele diz assim para os pais, no 14: Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então ele repete o que ele falou lá no versículo 13: eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então sim, é fato que os mais velhos geralmente têm mais conhecimento do que os mais jovens. É fato sim de que os mais velhos sempre vão ter experiência, sempre vão ter vivência para nos passar, inclusive para mim que sou pastor da igreja, sempre terão. E aí também compete, se eu, por um lado eu digo, os mais velhos têm responsabilidade com a geração mais nova, por outro lado eu digo, a geração mais nova tem responsabilidade de baixar a cabeça e ouvir quando o mais velho fala. É claro que se o que for dito não estiver de acordo com a Bíblia, a gente tem todo o direito de virar para o mais velho e dizer: olha, isso não está de acordo com a Bíblia, isso não convém, isso não está certo. Mas se aquilo que vem de um mais velho vem de acordo com a Bíblia, é obrigação nossa baixar a cabeça e ouvir o que está sendo dito, meditar sobre o que está sendo dito, porque eles sabem sim mais do que a gente, eles conhecem aquele que existe desde o princípio. Vamos lá, e aí João agora volta a falar com os jovens e ele diz assim, ainda no 14: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vamos parar aqui, vamos avaliar então isso. Pela segunda vez João agora se refere aos jovens e ele diz: Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. E aí é claro, né, irmãos, que João não está falando da força física de nenhum jovem. João está falando da força que vem do Senhor. O Senhor é a nossa força. João está falando daquela intrepidez, daquela coragem, daquela disposição que o Espírito dá a todo novo convertido, a todo jovem, aquele fervor, aquela vontade de converter o mundo que todo jovem tem. Quer converter tudo e todos. Se deixar, o jovem converte até o cachorro de rua. O novo convertido é que evangelizar todo mundo. Cachorro de rua, cavalo, que ele vê, ele está pregando o evangelho. Então, irmãos, nós somos fortes porque a força nossa vem no nosso Senhor Jesus, porque a nossa força se baseia no Senhor Jesus, porque aquilo que nos coloca de pé, aquilo que nos dá palavra, aquilo que nos traz à memória o que falar, quando falar, como falar, é o Senhor Jesus. E tem um porquê. João diz: vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Ou seja, uma coisa está associada à outra. A força vem do Senhor Jesus
Mas como adquirir conhecimento do Senhor Jesus? Por meio da palavra. Então, se a palavra não permanece em nós, não há força, não há conhecimento, não há comunhão, não há intimidade. Então, João deixa bem claro que para que haja força, para que haja comunhão, para que haja intimidade, a palavra tem que permanecer. Lembra que ele falou lá no início do capítulo 2, ele disse: olha, aquele que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então João diz: olha, não é necessário, não basta dizer que conhece a Deus, tem que guardar a palavra. Não basta dizer que teve um encontro com Deus, tem que guardar a palavra. E a palavra vai nos fazer forte diante do maligno. A palavra vai nos fazer forte diante desse mundo. De noite a gente vai avaliar esse texto que João diz que não deve amar o mundo, que não devemos amar o mundo, nem as coisas que habitam nesse mundo. Como fazer isso? Só tendo a palavra, só permanecendo na palavra, só tendo comunhão e intimidade com o nosso Deus. Então ele diz: olha, vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes, de novo no passado, vencido o maligno. A gente vence o maligno, irmãos, toda vez que a gente não vive mais na prática do pecado. Desde quando Jesus entrou na nossa vida e nós paramos de viver na prática do pecado, a gente começou a vencer o maligno. Toda vez que Satanás tenta nos tomar para si, e a gente lembra que fomos comprados por Jesus e agora pertencemos a Ele, a gente tem vencido o maligno. Toda vez, irmãos, que o pecado bate à nossa porta e a gente escuta a voz do Espírito e diz não, a gente tem vencido o maligno. Todas as vezes, diante de uma tempestade, de uma tristeza, de um luto, de uma doença, a gente olha para o autor e consumador da nossa fé e não se deixa levar pelas circunstâncias, a gente tem vencido o maligno. Todas as vezes que, ainda que os nossos olhos não vejam nada, ainda que os nossos ouvidos não escutem nada, ainda que eu não sinta nada, eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho vencido o maligno. Nós somos vencedores. Então João está dizendo: olha, não se deixa bater pelas minhas advertências. E aí eu diria o mesmo: ei, irmãos, não se deixa bater pela advertência de Deus. A Bíblia diz que Deus adverte, que Deus corrige aquele a quem ama, e que quem anda sem correção, quem anda sem advertência, é bastardo, não é filho. Então, diante de uma palavra que te exorte, que te confronte, que te bata, como bate em mim também, não se deixa bater, não fuja, não se esconda, não se recolha, pelo contrário, traga à memória quem você é, o que você tem em Deus. E se Ele tem nos exortado, é porque Ele nos ama. Se Ele tem nos exortado, é porque Ele quer a cada dia nos transformar à semelhança do Seu Filho, nos fazer chegar à glória. Porque se Ele nos largar de mão, pode ter certeza, você está indo para o inferno, Então João sabe, e eu como pastor também sei, que se a gente só bate, a tendência é que as pessoas rejeitem o Evangelho. É estranho falar isso, mas eu falo com experiência de carteirinha. É muito comum as pessoas ouvirem uma palavra que vem de encontro ao seu coração, que escancaram o seu pecado, que abrem a porta do seu coração e digam: é isso aqui que você tem que fazer, é isso que você tem que mudar, e as pessoas tomarem o efeito contrário. Então João, como um sábio pastor, ele para agora e mescla exortação com aspectos positivos. Então ele diz: olha, vocês têm vencido o maligno, os seus pecados já foram perdoados, vocês conhecem o Pai, vocês não são Zé Ninguém, vocês não estão perdidos, como falou o Guilherme, como uma ovelha sem pastor, vocês não estão largados pelo mundo, vocês têm um Pai no céu. Então, irmãos, diante de uma palavra dura, tenha essa atitude. Lembre-se quem é que está te exortando. Indiretamente o pastor, mais diretamente o Deus Todo-Poderoso. E se o faz, é porque Ele te conhece. Se o faz, é porque Ele sabe o que precisa. Se o faz, é porque Ele sabe que vai ser bom para mim e para a sua vida. Então, diante de uma admoestação, lembre, Deus está fazendo, porque sabe que é melhor para a gente. Então é obrigação do pastor exortar a sua igreja e alertar a sua igreja dos perigos do mundo, é obrigação. Mas também é obrigação do pastor, assim como faço nessa manhã, é lembrar quem vocês são.
quem nós somos, por que estamos aqui, para onde vamos, para onde estamos andando, qual o sentido da nossa vida, para que a gente vem a cada domingo aqui. E aí eu quero terminar fazendo algumas aplicações, trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. Irmãos, a primeira aplicação que eu quero fazer é: nós, aqueles que foram perdoados em Jesus, nós somos esses. Nós somos aqueles que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Nós somos aqueles que Deus olha para a gente e vê o sangue do seu Filho. Nós somos aqueles que, diante das acusações de Jesus, diante das acusações de Satanás, Jesus se coloca diante do Pai como um advogado fiel. Quando Satanás lança os nossos pecados diante de Deus, Jesus mostra as feridas e diz: foi por eles que eu paguei, foi por eles que eu morri. Então, primeiro ponto, nós somos aqueles que foram perdoados no nome de Jesus. Não esqueça disso, não esqueça. Não sei o que o mundo, o que você tem vivido, ou o que Satanás tem soprado no seu ouvido. Eu sei de uma coisa: nós somos aqueles que foram perdoados pelo sangue de Jesus. Segundo ponto, nós somos aqueles que conhecem a Deus. Nós temos esse privilégio. Talvez alguns tiveram experiências maiores do que outros, mas ninguém chegou aqui sem conhecer o Pai. Ninguém levantou a sua mão, ninguém fez a oração do pecador sem antes ter conhecido a Deus. Ninguém aqui carece do Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Então, irmãos, lembre-se, diante de qualquer confusão que vier na sua mente: eu conheço o meu Pai, eu conheço o meu Pai, e se eu conheço o meu Pai, eu sou filho. Se sou filho, devo me comportar como tal. Então, nós somos aqueles que foram perdoados, nós somos aqueles que conhecemos o Pai. Ainda que o mundo tente falar ao contrário, ainda que você esteja meio marlado que cá, lembre-se, você conhece o Pai. Às vezes o que falta é voltar para a casa do Pai. Às vezes o que falta é voltar a ouvir o Pai. Às vezes o que falta é voltar a se submeter ao Pai. Mas conhecer ao Pai, eu creio, todos nós aqui conhecemos. Todos nós conhecemos. Não existe um filho, eu ainda não passei por essa experiência, mas se qualquer um aqui pudesse dizer, aqueles que tiveram tempo de conhecer os seus pais, não existe ninguém aqui que esqueceu a face do seu pai. Ainda que já tenha perdido o pai há muito tempo, eu duvido que alguém aqui diga: pastor, eu esqueci a face do meu pai e da minha mãe, eu não lembro mais do seu rosto. A não ser que você tenha sido perdido os seus pais muito jovem. Fora isso, você não esquece. E é a mesma situação. A gente pode andar por caminhos tortuosos, a gente pode se afastar de Deus durante um tempo, mas a gente não esquece quem é o nosso Pai, certo? Terceiro ponto, nós somos aqueles que são chamados de fortes no nome de Jesus. Somos fortes porque a nossa vitória é garantida no nome de Jesus. Somos fortes porque nós fomos tirados do império das trevas. Somos fortes porque diante das tentações hoje, o Espírito sussurra no nosso ouvido e a gente sabe que não deve seguir. Nós somos fortes. Ainda que a gente às vezes se ache fraco, a nossa força reside no Senhor, certo? E por último, nós somos aqueles que temos vencido o maligno. Ele não mais tem poder sobre a nossa vida. Ele pode nos tentar, ele pode nos provar, ele pode colocar algumas armadilhas no caminho, mas ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele não mais nos manda, ele não mais nos faz de marionete. Hoje, o que nos manda, o que nos conduz, o que nos impulsiona é o Santo Espírito de Deus. Então, irmãos, guarde isso. Somos aqueles que foram perdoados, que conhecem a Deus, que são fortes por meio de Jesus e que temos vencido o maligno, porque o Espírito habita em nós. Amém? Vamos terminar? Vou orar. Logo em seguida a Regininha